Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Esse aqui é o 30º encontro. Nós estamos 30º encontro lendo o livro 3, né? Já temos aí bastante encontros, né, no livro 3. E já estamos, agora vamos começar o capítulo 14, que são as contratendências, né, ou causas contrarrestantes, como aparece aqui na edição da Boitempo, né? As contratendências, a tendência declinante da taxa de lucro, né, que é justamente o capítulo anterior que a gente leu, o capítulo 13, né, a lei enquanto tal. Então, vou começar aqui a leitura, aí a gente faz aquele esquema para e conversa daqui um pouquinho. Bom, se consideramos o enorme desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social apenas nos últimos 30 anos, e comparamos esse período com todos os anteriores, e se levamos em conta, sobretudo, a enorme massa de capital fixo que, além da maquinaria em sentido estrito, entra no processo social de produção em seu conjunto, vemos que a dificuldade que se apresenta não é a mesma na qual os economistas tropeçam até hoje, isto é, a de explicar a queda da taxa de lucro, mas a dificuldade inversa, a saber, dois pontos, a de explicar por que essa queda não é maior nem mais rápida. É preciso que aí atuem influências contrarrestantes, contratendências, né, que interfiram na ação da lei geral e a anulem, dando a ela apenas o caráter de tendência, razão pela qual também caracterizamos a queda da taxa geral de lucro como tendencial. Entre essas causas, as mais gerais são as seguintes, dois pontos. Primeiro, aumento do grau de exploração do trabalho. O grau de exploração do trabalho, a apropriação do mais-valor e do mais-valor, aumenta especialmente por meio do prolongamento da jornada de trabalho e da intensificação do trabalho. Esses dois pontos foram detalhadamente desenvolvidos no livro 1, quando tratamos da produção do mais-valor absoluto e do mais-valor relativo. Existem muitos fatores de intensificação do trabalho que implicam um crescimento do capital constante com relação ao variável, isto é, uma queda da taxa de lucro, como quando um trabalhador deve supervisionar uma quantidade maior de maquinaria. Nesse caso, como no da maior parte dos procedimentos que servem para a produção do mais-valor relativo, é possível que as mesmas causas que geram um crescimento da taxa de mais-valor impliquem uma diminuição da massa do mais-valor, considerando grandezas dadas de capital total empregado. E existem outros fatores de intensificação, como velocidade acelerada da maquinaria, que assim consome uma quantidade maior de matéria-prima no mesmo período. Porém, no que diz respeito ao capital fixo, o desgaste mais rápido da maquinaria não afetará de modo nenhum a relação entre o seu valor e o preço de produção que a põe em movimento. É especialmente o prolongamento da jornada de trabalho, essa invenção da indústria moderna, que incrementa a massa do mais-trabalho apropriado, sem alterar essencialmente a relação entre a força de trabalho empregada e o capital constante que ela põe em movimento, e que, de fato, faz diminuir relativamente este último. Além disso, já está demonstrado, e isso constitui o verdadeiro segredo da queda tendencial da taxa de lucro, que os procedimentos para a geração de mais valor relativo desembocam, em geral, no seguinte, dois pontos. Por um lado, converter em mais valor a maior quantidade possível de dada massa de trabalho. Por outro, empregar, em proporção ao capital adiantado, a menor quantidade de trabalho em geral,
de modo que os mesmos motivos que permitem aumentar o grau de exploração do trabalho impeçam que, com o mesmo capital total, se altere tanto o trabalho quanto antes. São essas as tendências antagônicas que, enquanto atuam para uma elevação da taxa de mais-valor, promovem, simultaneamente, diminuição da massa do mais-valor gerado por um capital dado, e assim a queda da taxa de lucro. Devemos mencionar aqui também o emprego massivo de trabalho feminino e infantil, na medida em que toda a família tem de fornecer ao capital uma massa maior de mais trabalho, ainda que ocorra um aumento da soma total do salário que lhe é pago, o que de modo nenhum é o caso geral. Tudo o que estimula a produção do mais-valor mediante o simples aperfeiçoamento dos métodos, como na agricultura, porém, mantendo inalterada a grandeza do capital empregado, surte o mesmo efeito. Nesse caso, não aumenta o capital constante empregado em relação ao capital variável, enquanto considerarmos este último como índice da força de trabalho ocupada, mas aumenta a massa do produto em relação à força de trabalho empregada. O mesmo ocorre quando a força produtiva do trabalho, não importando se o seu produto entra no consumo dos trabalhadores ou nos elementos do capital constante, é liberada de impedimentos ao tráfico, de restrições arbitrárias ou tornadas prejudiciais com o passar do tempo, e, em geral, de estorvos de todo tipo, sem que isso afete, num primeiro momento, a relação entre o capital variável e o capital constante. Poderíamos perguntar se entre as causas que inibem a queda da taxa de lucro, embora em última instância sempre se acelerem, estão incluídos também os aumentos do mais-valor acima do nível geral, aumentos temporários, ainda que recorrentes, que surgem ora nesse ramo da produção, ora naquele, em benefício do capitalista que utiliza os inventos, etc., antes que estes tenham se generalizado. A essa pergunta devemos responder afirmativamente. A massa de mais-valor gerada por um capital de dada grandeza é produto de dois fatores, dois pontos. Da taxa do mais-valor multiplicada pelo número de trabalhadores empregados com a taxa dada. Portanto, dada a taxa do mais-valor, ela depende do número de trabalhadores. E dado o número de trabalhadores, depende da taxa do mais-valor. Ou seja, depende em geral, da relação composta entre a grandeza absoluta do capital variável e a taxa do mais-valor. Ora, ficou demonstrado que, via de regra, as causas que elevam a taxa do mais-valor relativo são as mesmas que reduzem a massa de trabalho empregada, a proporção determinada em que se realiza esse movimento antitético, e que a tendência da diminuição da taxa de lucro é especialmente enfraquecida pela elevação da taxa do mais-valor absoluto, gerado graças ao prolongamento da jornada de trabalho. No caso da taxa de lucro, descobrimos, em geral, que o crescimento da massa de lucro corresponde à diminuição da taxa ocasionada pelo aumento da massa do capital total empregado. Considerando o capital variável total da sociedade, o mais-valor que ele gera é igual ao lucro produzido. Além da massa absoluta, cresceu também a taxa de mais-valor. A primeira, devido ao aumento da massa de trabalho empregada pela sociedade. A segunda, devido ao aumento do grau de exploração desse trabalho. Porém, com relação ao capital de dada grandeza, por exemplo, 100, a taxa de mais-valor pode aumentar enquanto diminui a média de sua massa, uma vez que a taxa está
determinada pela proporção em que a parte variável do capital se valoriza ao passo que constitui o capital variável. O aumento da taxa de mais-valor... Oi? Só uma coisinha, desculpa, eu fiquei meio parada nisso. Eu sei que é uma coisa até menor, mas no início do parágrafo, não esse que tu terminou de ler, o parágrafo anterior, né, começa a massa de mais-valia produzida por um capital de magnitude dada. Aí, na tradução, aí ele está falando assim, que depende da taxa de mais-valor multiplicada pelo número de trabalhadores. Só depende, na verdade, depende dessas, não tem essa multiplicação, né? Depende da taxa de mais-valia e do número de trabalhadores, né? Não sei se essa multiplicação aí, até na tradução aqui da civilização, ele só coloca um E. Depende da taxa de mais-valia e do número de trabalhadores, mas não multiplicado. Acho que é um negócio sobrando aí. Se ele falasse multiplicado pelo capital variável, é uma conta meio besta, mas até faria sentido. Mas pelo número de trabalhadores, acho que não. Multiplicado, não. Porque aí está assumindo que os trabalhadores todos têm... estão todos sujeitos, né, à mesma exploração, mas mesmo assim realmente fica meio estranho, né? A taxa do mais-valor multiplicada pelo número de trabalhadores, né? O texto parece que isso aí é igual a massa de mais-valor, né? Exatamente, mas matematicamente, assim, né, pensa assim, né, taxa de mais-valia, então M sobre V, vezes, faz vezes V, aí corta V, sobra massa, mas assim, então tu tá dizendo que o número de trabalhadores é igual ao capital variável. Eu acho que esse é o pressuposto. Mas não é bem isso, né, o valor adiantado, tem um pressuposto meio estranho, mas é só um detalhe ali, só, enfim. Na tradução da civilização brasileira tá com multiplicado ou não? Só aí, tá só dizendo que depende desses dois fatores, né? A massa de mais-valia depende da taxa de mais-valia e depende do número de trabalhadores empregados nessa taxa. Vou até deixar uma observação aqui, porque realmente ficou um pouco estranho esse multiplicado. Vou até deixar aqui uma observação aqui, porque acho que realmente fica meio estranho esse multiplicado, né? Porque aí teria que assumir que o número de um trabalhador é igual a um capital variável, né? É como se fosse aí é um pressuposto meio irreal, né? Não faz muito sentido esse pressuposto. Portanto, dada a taxa do mais-valor, ela depende do número de trabalhadores, e dado o número de trabalhadores, depende da taxa de mais-valor. Ou seja, depende, em geral, da relação composta entre a grandeza absoluta do capital variável e a taxa do mais-valor. Ora, ficou demonstrado que, via de regra, as causas que elevam a taxa do mais-valor relativo são as mesmas que reduzem a massa da força de trabalho empregada, que não está claro que, nesse caso, produz-se mais ou menos, conforme a proporção determinada em que se realiza esse movimento antitético, e que a tendência de diminuição da taxa de lucro é especialmente enfraquecida pela elevação da taxa de mais-valor absoluto, gerado graças ao prolongamento da jornada de trabalho. Uma dúvida, esse movimento antitético, o que é esse antitético? Eu acho que apareceu em algum outro lugar também, eu fiquei um pouco em dúvida o que isso quer dizer. Alguém saberia? Eu uso esse termo como contraditório. Contraditório. Tá. Eu vou até deixar essa observação aqui que facilita para entender, né? De antítese, né? Isso, vem de antítese, porque tem a tese, movimento antitético, né, que seria a antítese aí do movimento.
Sim. Nesse caso, acho que ele está fazendo referência que, comumente, quando se aumenta a taxa de mais-valor relativo, é gerando o desemprego, né? Então, você diminui a quantidade de trabalhadores para empregados para aumentar a taxa de exploração, né? Gerando uma pressão aí do Exército Industrial de Reserva para diminuir os salários. Alguma coisa assim. Agora, se ele está conseguindo aumentar a taxa de exploração e colocando mais empregados, né? Então, tá contradizendo a tese do Marx, né? A tese é, para aumentar a taxa de mais-valor, tem que reduzir o número de empregados. Mas, em determinados momentos, pode acontecer as duas coisas juntas, né? Ou seja, uma contradição à tese de que, quando aumenta a taxa de mais-valor, diminui o emprego. Não sei se eu fui... Okay. Isso que eu entendo. Não, acho que sim. Me parece que até me esclareceu aqui, me ajudou a entender melhor. Acho que sim. Bom, então, a tendência de diminuição da taxa de juros especialmente enfraquecida pela elevação da taxa do mais-valor absoluto, gerado graças ao prolongamento da jornada de trabalho. No caso da taxa de lucro, descobrimos, em geral, que o crescimento da massa de lucro corresponde à diminuição da taxa ocasionada pelo aumento da massa do capital total empregado. Considerando o capital variável total da sociedade, o mais-valor que ele gera é igual ao lucro produzido. Além da massa absoluta, cresceu também a taxa de mais-valor. A primeira, devido ao aumento da massa da força de trabalho empregada pela sociedade. A segunda, devido ao aumento do grau de exploração. Aqui tem uma questão que eu até queria aproveitar o momento e perguntar, assim, né? Pode parecer até meio boba essa questão, mas o aumento da produtividade do trabalho não é sinônimo de aumento das forças produtivas, certo? Ainda que pode ser. Eu pergunto isso por quê? Porque nesse caso que o Caio estava dizendo, o aumento da taxa de exploração com o aumento do número de empregados, ou o aumento da massa de capital variável, você pode ter um aumento de produtividade e certamente ter um aumento de forças produtivas. Mas e a situação em que você apenas intensifica mais esse trabalho, sem aumentar o número de empregados? Tem um aumento de produtividade sem ter um aumento de força produtiva. Faz sentido? Faz Tem sentido. também Né? o caso da agricultura, né? Que, por algum motivo, acaba tendo uma produtividade maior. Acho que em qualquer caso, né? Por exemplo, eu trabalho montando, vamos supor, trabalho montando janela. Em vez de eu contratar mais 2 pessoas para produzir 200 janelas, eu vou tirar o couro do Fernando e vou fazer ele dar o máximo possível para ele produzir 200 janelas. Isso, quem trabalhou em chão de fábrica sabe que isso é facilmente possível, né? Tá. Eu só queria... Eu acho que a gente precisa definir bem a questão da produtividade. Como que eu entendo? A produtividade vamos dizer assim, a eficiência de produção de uma unidade de trabalho. Então, um trabalhador por 8 horas produz, no exemplo do Fernando, 100 janelas, né? Então, se eu aumento a produtividade do trabalho, essas mesmas 8 horas vão produzir 200 janelas. Então, eu mudei a técnica de produção, mudei o capital fixo, uma nova tecnologia, etc. Então, aumento Não necessariamente tu precisa modificar. Não necessariamente tu precisa modificar o capital fixo. Talvez a técnica defina o que é técnica, porque, por exemplo, a velocidade pode ser uma técnica. Então, Tudo bem. Pode ter várias
várias causas, né? Pode ser uma máquina melhor, pode ser, como você disse, o exemplo da velocidade, mas o importante, acho que é a definição de produtividade como o aumento de produção para a mesma unidade de insumo de trabalho, né? Então, 8 horas de trabalho gera 100, e daí vai 100 janelas, vai de 100 para 200. Isso é um aumento da produtividade. Agora, se eu aumento a exploração do trabalho, então, em vez de esse trabalhador trabalhar 8 horas e produzir 100, ele vai trabalhar 10 horas e produzir, sei lá, 110, 120. Então, eu não tive aumento da produtividade do trabalho ou da produtividade da técnica, eu só tive um aumento da exploração do trabalho, porque eu aumentei a jornada de trabalho, aumentei a produção. Então, aí eu entendo que não existe um aumento da produtividade do trabalho, sim, apenas da produção. Mas, ô Caio, só assim, e a intensidade? Porque a intensidade, ela não pressupõe o prolongamento da jornada, porque jornadas mais intensas têm que ser menores, né? E aí, por exemplo, a discussão da intensidade lá no livro 1, ela está toda na discussão da mais-valia relativa, né? Entende? Porque, por exemplo, o Marx até fala, ó, a luta pela redução da jornada é uma luta histórica, mas em determinados momentos os próprios capitalistas incorporam a redução da jornada com jornadas mais intensas, não é? E ele coloca lá junto da mais-valia relativa, que pressupõe a elevação da produtividade e tudo mais, não? Porque jornadas mais extensas são diferentes de jornadas mais intensas, né? Sim, nesse caso, eu acho que também não tem aumento de produtividade, sim de exploração. Até porque, se eu me lembro um pouco do livro 1, ele vai dizer que esse aumento de intensidade, ele geralmente ele não é muito sustentável, né? Porque você vai ter o maior desgaste da classe trabalhadora, enfim. Também entram, acho que um pouco numa zona um pouco cinza, mas eu entendo como aumento da produtividade do trabalho, geralmente, quando Marx usa esse termo, ele está associando a questão da técnica, né? Seja por uma máquina melhor, seja por técnicas de produção mais moderna. E daí, quando fala de aumento de exploração do trabalho, é aumento de jornada e intensificação da jornada. Eu acho que a gente pode classificar esses termos dessas duas formas, né? Então, a massa pode crescer por eu empregar mais trabalhadores e também por explorar mais esses trabalhadores, né? Mas sem ter uma produtividade do trabalho maior, mas eu tenho uma produção maior. Essa questão ali mas assim, tu pode ter um aumento da exploração sem ter um aumento do tempo de trabalho que o trabalhador vai estar na fábrica, né? Que tu cita ali umas coisas, tu cita ali a questão da exploração e produtividade, né? Porque, por exemplo, tu não necessariamente para tu explorar mais o funcionário, tu precisa fazer ele, em vez de trabalhar até as 9 da noite, fazer trabalhar até as 11. Às vezes, até as 9, dependendo de como tu vai mexer com essa pecinha força de trabalho, pode arrancar o couro dele à vontade, assim, né? Aí, óbvio, tem essas questões da técnica, né, ali colocar uma máquina, ou até às vezes estimular ele, lá, botar um coaching lá para dar uma palestra e motivar mais o trabalhador, né? Enfim. Mas eu concordo que acho que não sei se foi tu ou o Arley falou que o negócio é tão contraditório, que o capital ele é tão contraditório que ele manda as mensagens para os capitalistas, né? Olha só, se tu não diminuir o tempo de trabalho dos teus trabalhadores, os caras vão ficar esgotados, digamos assim, né? Os caras vão ficar esgotados, vão ficar doentes, digamos. Ninguém vai querer trabalhar contigo. Em determinados momentos, não, vão falar assim: olha só, esse tempo de trabalho aí tá muito curto, agora tá na hora de aumentar mais as horas de trabalho, né? Isso é interessante, né, cara? Isso, por pensar. Bom, eu queria voltar a um caso concreto, tá? Tem uma falácia burguesa que é assim: você manda os caras embora e a produtividade aumenta. Vou citar um caso real. Na época do Collor,
quando o Collor travou lá a poupança, eu trabalhava na Lacoste, a Lacoste ficava lá no Rio Grande do Sul. E então todo o Brasil parou durante 30 dias, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então todo mundo mandou a gente embora. E quem ele manda embora? Ele manda embora o operário menos produtivo. Então, quando você vai ver a produtividade, que é a produção dividido pelo número de horas de trabalho, aumenta. A produtividade aumenta, porque os melhores ficaram e os piores saíram. Então, tem uma falácia burguesa, você viu como é que é essa gente? Você manda embora, todo mundo fica com medo. Não, não é medo, não. É porque você mandou embora os menos produtivos. Então, na verdade, o Caio falou, a produtividade é um quociente entre a produção pelo número de horas de trabalho. Então, você pode melhorar a produtividade mandando a gente embora. Né? E foi o que aconteceu. Quase me mandaram embora também. Interessante. Então você era pouco produtivo, Fernando. Não, eu era da área de TI, então o TI é mais protegido, né? Mas quase ficamos na corda bamba lá. Boto fé. Bom, vamos continuar aqui então. Porém, com relação ao capital de dada grandeza, por exemplo, de 100, a taxa do mais-valor pode aumentar enquanto diminui a média de sua massa, uma vez que a taxa está determinada pela proporção em que a parte variável do capital se valoriza, ao passo que a massa se determina pela parte proporcional do capital total, que constitui o capital variável. O aumento da taxa de mais-valor, porquanto ele também ocorre especialmente em circunstâncias em que, como indicado, não se verifica um aumento do capital constante, nem um aumento do capital deste último em relação ao capital variável, é um fator por meio do qual se determina a massa do mais-valor e, por conseguinte, também a taxa de lucro. Ele não derroga a lei geral. Nossa, derroga. Que palavra é essa? Derruba, né? Não... Alguma coisa do tipo, eu imagino, né? Ele não derroga a lei geral, mas faz com que esta atue mais como tendência, isto é, como uma lei cuja aplicação absoluta é contida, refreada e enfraquecida por circunstâncias contra as restantes. Considerando que as mesmas causas que elevam a taxa de mais-valor, abre parênteses, o prolongamento do tempo de trabalho é um resultado da grande indústria, fecha parênteses, tendem a diminuir força de trabalho empregada por um dado capital. Essas mesmas causas tendem a diminuir a taxa de lucro e a frear o movimento dessa diminuição. Se um trabalhador é forçado a efetuar o trabalho que racionalmente só poderia ser executado por 2 trabalhadores, e se isso ocorre em circunstâncias nas quais ele poderia substituir outros 3, esse trabalhador produzirá tanto mais trabalho quanto antes o forneciam 2 trabalhadores e, em tal medida, terá aumentado a taxa do mais-valor. Mas ele não produzirá tanto quanto antes produziam os 3. E desse modo, a massa do mais-valor terá diminuído. Sua queda estará compensada ou limitada pelo aumento da taxa do mais-valor. Se a população inteira ocupada com a taxa do mais-valor aumentará a massa do mais-valor, ainda que a população permaneça a mesma. E, naturalmente... Aumentará? Eu perdi aqui. E aumentará, perdão. E aumentará ainda mais se a população crescer, embora isso esteja ligado a uma queda relativa do número de trabalhadores ocupados em relação com a grandeza de capital total.
tal queda se verá moderada ou freada pelo aumento da taxa de mais-valor. Antes de finalizar esse ponto, cabe sublinhar uma vez mais que, com uma grandeza dada do capital, pode ocorrer um aumento das taxas de mais-valor, embora sua massa diminua, e vice-versa. A massa do mais-valor é igual à taxa multiplicada pelo número de trabalho. De novo, ele voltou aqui a falar, pelo menos a tradução voltou a falar multiplicada pelo número de trabalhadores. Aqui, antes que eu me esqueça. Pelo número de trabalhadores. A taxa jamais é calculada sobre o capital total, mas sobre o capital variável, e com efeito apenas sobre uma jornada de trabalho em cada caso. Ao contrário, com uma grandeza dada do valor de capital, a taxa de lucro jamais pode aumentar ou diminuir, sem que também aumente ou diminua a massa do mais-valor. Aí o item 2, composição do salário abaixo do seu valor. Mas antes de entrar, eu consulto se podemos continuar, alguma questão, algum comentário. Só uma coisa bem rápida, assim, que eu acho que uma curiosidade que surgiu num outro nosso, que acho que deve fazer umas 2 semanas, que até o Fernando tá falando alguma coisa e me ocorreu isso, assim, que, assim, seria interessante, assim, ver o grau dessa contradição, né, porque como se a taxa de lucro, ela, digamos assim, ela depende, por um lado, desse aumento da composição orgânica, que aí é mais um elemento, né, dentre aqueles que o Caio estava falando lá, né, de produtividade, forças produtivas, composição orgânica, né, essa relação, então, entre aumento de composição orgânica e aumento de taxa de mais-valia, cada um indo para um lado diferente, né, aumento da composição orgânica diminuindo a taxa de lucro, aumento da taxa de mais-valia, aumentando a taxa de lucro. Seria interessante, assim, perceber qual que é exatamente a relação entre isso. Só dá para determinar empiricamente qual é o vetor resultante? Ou existe uma coisa a priori, em termos teóricos, né? Mas eu acho que não. Acho que só se sabe o vetor resultante em termos empíricos, né? Se der valores, assim, específicos para esses dois elementos. Eu acho que sim também, porque aí, a nível teórico, né, é difícil precisar isso, mas acho que a nível empírico teria que ser definido, né, me parece. Sobre esse ponto, eu acho que uma grande dificuldade é que geralmente uma variável nova, uma introdução de uma nova, né, de uma mudança, ela atua muitas vezes em pontos, às vezes contraditórios, às vezes que se reforçam. Por exemplo, estou pensando aqui, por exemplo, a introdução aí desses aplicativos de entrega lá do iFood, né? Então, ao mesmo tempo, ele aumenta a produtividade, porque o trabalhador ele consegue ali colocar mais pedidos dentro do dia de trabalho dele, né? Porque isso já vem de uma coisa centralizada, tem um algoritmo que organiza isso de forma mais rápida, então o trabalhador não tem tanto essa questão de espera. Ao mesmo tempo, ele pode ter uma diminuição da intensidade, porque agora não cabe mais ao trabalhador, por exemplo, traçar a rota que ele vai viajar. Então, o trabalhador ele não precisa conhecer tanto os mapas da cidade, porque ele já vem ali no aplicativo, né? Então, talvez tenha uma diminuição de intensidade da forma como ele está trabalhando no momento que ele está em cima da moto,
e ao mesmo tempo você tem um prolongamento da jornada, né? Porque mudou a relação de trabalho, então ele tem. Então, se você pegar um dado concreto, que é a introdução do aplicativo, qual que é a resultante, né? Então, você tem múltiplas implicações dentro da mesma variável, né? E isso, vamos dizer assim, é uma das grandes críticas, por exemplo, a esses modelos matemáticos, econometria, né? Porque na cabeça do estatístico ou do economista olhando aquele dado, ele vai dizer, olha, cada nova variável, ela só vai atuar ou num sentido, ou para cima ou para baixo. Isso está meio escondido dentro da matemática, né? E que aquela relação, ela é meio linear. Então, assim, fica... É difícil, às vezes, colocar em número uma coisa que ela é subjetiva, né? Então, você... Talvez o efeito líquido de tudo isso a gente consiga observar, né? Mas o efeito social, o efeito político, econômico, assim, é complexo. Então, tem um ponto aí que eu acho. Você pode aumentar a produtividade sem aumentar o capital fixo. Eu vou dar um exemplo, né? A indústria automobilística japonesa, ela fez uma revolução no chão de fábrica. O que ela fez? Ela diminuiu os tempos mortos. Tá? Isso que você falou, que o algoritmo poupa o trabalho de fazer a rota ou da captura de pedidos, é tudo redução do tempo morto. Ou, em termos técnicos, é redução do setup de máquina, né? Então, então isso aí é uma mudança tecnológica nos métodos de produção, mas assim, sem mudar a máquina nenhuma. Então, isso aí é uma coisa super... Por exemplo, quando a máquina está aquecendo, uma máquina qualquer, o operário está parado, né? Ou quando ele está trocando um molde de prensa, ele tá parado. Então, se você consegue apressar a mudança de molde, você aumenta a produtividade do trabalhador, e por vezes é uma coisa relativamente simples de você fazer, né? É só, bom, então aí isso é uma coisa importante, que foi uma revolução que aconteceu na indústria japonesa, que depois se espalhou pelo mundo, que é outras coisas, né, que eles fizeram. Então, não necessariamente você precisa aumentar o capital fixo, né, para você melhorar a produtividade. Acho que o Arlen levantou a mão, né? Mas aí até passo já para o Arlen, mas eu acho que tem um certo limite que você consegue aumentar essa produtividade sem aumentar capital fixo, né? Não é uma coisa que você consegue promover uma revolução tecnológica, uma revolução produtiva reduzindo o tempo morto. Eu acho que tem um efeito, impacto, né? Mas me parece que talvez tenha um certo teto de como isso pode acontecer. Bom, eu posso estar também viajando aqui, acho que talvez a quantidade de tempos mortos, né, são vários, né? Então talvez... Você quer ver um outro exemplo? Só para... Exemplo concreto. Você tem uma empresa de tingimento de tecido. Tingimento de tecido é uma máquina bem grande, bem comprida. Então, você tem um tempo morto, que é a limpeza da máquina. Quando você vai mudar de cor, você tem que limpar a máquina. E para você limpar a máquina é um trabalhão desgraçado. Então, todo mundo fica parado. Então, você tem que estender a campanha, né? Uma das formas é estender a campanha. Quando você faz preto para burro. Até acabar, você faz até estoque de preto. Depois você vai ter que limpar a máquina para fazer o azul. Então, todos os esforços são para você, se você está fazendo preto, não faz o branco em seguida, faz o cinza. Se você fizer o cinza depois do preto, você não precisa lavar tanto a máquina. Quer dizer, então, esses truques, isso daí é muito comum, mas isso aí colide com a demanda. Às vezes você não tem demanda de cinza. Então,
problema sério, mas são técnicas de produção para a redução dos tempos mortos, né? Uma vez também trabalhava Acho que o Arden tinha levantado a mão. Vamos só seguir aqui pela ordem, aí depois eu passo para você, Fernando. Foi mal, desculpa, não tinha visto. Imagina. Não, só complementando, que lá naquele capítulo também do livro 1 da cooperação, que do capítulo da intensidade ali da maquinaria, o Marx está falando ali que a mudança, que com mudanças na cooperação, porque a intensidade, eu acho que o Caio estava correto, né? Tem que diferenciar produtividade de intensidade. O Marx faz essa diferenciação lá no Capital, que com o aumento da cooperação entre os trabalhadores, né, a partir da intensidade, você pode produzir revoluções técnicas no processo produtivo sem alterações do capital fixo. Se a gente lê bem lido ali aqueles capítulos ali da cooperação, maquinaria, que vai muito no sentido de que o Fernando falou aí, mas o Marx não usa a expressão, né, essa revolução técnica a partir de alterações na produtividade, que me parece que, de fato, ele está diferenciando intensidade de produtividade do trabalho, não é? E aí você pode, sim, claro que muitas vêm acompanhado, né, mudanças no capital fixo e revolucionamento aí no processo técnico produtivo, né, a partir da cooperação. Mas, às vezes, é possível fazer revolucionamentos no capital fixo sem fazer revolucionamentos no processo produtivo sem uma alteração, por exemplo, do capital fixo, né? A gente vê isso ali naquele capítulo da maquinaria, principalmente no item lá da intensidade do trabalho. Era isso. Aí já passo para o Fernando, mas eu fiquei pensando até num outro exemplo, não sei se seria também a redução do custo em estoques, né? A produção just in time, talvez, que você reduz o tempo ali de estoques, talvez teria uma implicação. Fiquei pensando aqui. Depois que o Fernando catarinense falar e o Fernando paulista fala. Vai lá, Fernando Catarina. Nessa fábrica que eu trabalhei numa fábrica uma vez, tinha que produzir 250 janelas da 1 às 9, né? Era a meta. A meta, pelo menos, da minha linha de produção. Aí, dependendo da linha que a janela era mais complexa, a meta era menor, né? Aí, que o gerente falou o seguinte pra gente, fez uma reunião e falou assim, ó, galera, olha só, eu tô pensando no bem-estar dos trabalhadores, então vai funcionar o seguinte, a partir do momento que vocês cumprirem a meta, ninguém mais precisa trabalhar. E todo mundo ficou feliz, né? Aí os funcionários pensaram, agora vamos cumprir a meta o mais rápido possível, né? Que a gente vai ficar de boa, né? Aí, tipo, trabalhava da umas 9, né? Aí tinha gente 7h30, já fazia 250 janelas, aí parava de trabalhar, etc, coisas do tipo, né? Rapaz, acho que não deu um mês. Ele falou assim, ó, agora a gente vai aumentar a meta de vocês, tá? Porque a gente viu que vocês têm capacidade, uma fácil capacitação de produzir essa meta aí de 250 janelas até antes das 9 da noite. Pode falar, Fernando. Não, é o seguinte, tem uma palavra mágica que é muito usada na engenharia industrial, que é a integração de processos, né? A integração de processos é o contrário de parcelizar o processo produtivo. Quer dizer, então você faz uma imbricação de uma máquina com a outra. Então, quando você faz isso, você elimina o transporte do semi-elaborado de uma máquina para outra, você elimina o estoque de produtos semi-elaborados, e você, quando você transporta qualquer coisa, tem sempre uma quebra. Então, essa imbricação, essa integração de processos também é uma técnica usada para aumentar a produtividade do trabalho. Porque você entra com um insumo e você já sai com um semi-elaborado mais trabalhado do que antigamente. Então, a integração de processos também é uma chave, né, para o aumento da produtividade do trabalho, além
de reduzir também o número de trabalhadores. Eu acho que sim, né? Sem dúvida. Então, tem toda uma ciência aí de como integrar os processos, né? E essas armadilhas, acho que o Fernando estava dizendo, né? O cara, é uma armadilha isso aí, né? Que o patrão propôs. Porque quando vocês fizeram, não, ó, vão dobrar a meta, né? Mas eu boto fé. Bom, chegamos aqui no final desse item 2, item 1, perdão, que é o aumento da taxa da exploração do trabalho, não é isso? Deixa eu só conferir aqui se era isso mesmo. É o aumento do grau de exploração do trabalho como uma contratendência, ou aquilo que está dizendo aqui na edição da Boitempo, uma causa contrarrestante à tendência de queda da taxa de lucro. Como a próxima aqui é bem curta, eu acho que daria para a gente ler pelo menos essas duas aqui, né? Que elas são bem curtinhas, né? Pode ser? Vamos seguir? Então vamos lá. A segunda causa contrarrestante ou contratendência é a compressão do salário abaixo do seu valor. Isso só é mencionado aqui empiricamente, já que, de fato, tal como muitas outras coisas que caberiam ser referidas, esse aspecto não guarda nenhuma relação com a análise do capital, da análise geral do capital, mas diz respeito à exposição da concorrência, que não é tratada nesta obra. No entanto, é uma das causas mais importantes de contenção da tendência à queda da taxa de lucro. Bom, então uma coisa, para o salário ser comprimido abaixo do seu valor, pode ser pelo fato de um rebaixamento, vamos dizer assim, né, da cesta de subsistência dos trabalhadores. Mas pode ser também, por exemplo, um progresso técnico na produção de alimentos que vá baratear esses itens que compõem a cesta de subsistência do trabalhador. Poderia ser esses dois casos ou eu estou pensando equivocadamente? Acho que só o primeiro, né? Porque se o preço de produção do alimento diminui e o preço diminui, o salário real ele se mantém, né? Porque o salário real é medido na quantidade de bens que o trabalhador consome. Acho que acho que sim, né? Mas aqui também é uma coisa, para o salário ser rebaixado abaixo do seu valor, isso aí tem que é uma situação, vamos dizer assim, de crise, né? Profunda, não sei nem dizer, né? Não necessariamente, né? Eu acho que isso aqui está vinculado também muito diretamente com até uma outra coisa que vai falar mais para frente aqui, que é da superpopulação relativa, né? Ah, sim. Quando está falando de concorrência, eu também acho que é concorrência entre os trabalhadores, né? Que rebaixa salário e tudo mais. Tem um estudo do IBGE no ano passado sobre entregadores, voltando a falar de entregadores, né? Que é muito interessante, assim, acho que um dos primeiros estudos que eles estão fazendo de levantamento mais geral, assim, sobre esse mercado de trabalho, mostrando a diferença entre o entregador, né, que trabalha para aplicativo e o motoboy, né, que tem a CLT lá. E fala como o trabalhador de aplicativo tem um rebaixamento de salário e tem um aumento de jornada de trabalho, entendeu? Comparado com o cara que tem CLT. Então é bem isso, assim, né? O mecanismo ali de pagamento de tarifa pelo aplicativo é um jeito de rebaixar salário, né? É um jeito bem elaborado de rebaixamento de salário, digamos assim, abaixo do valor. Né? Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, então esse é mais curtinho, vamos aqui já para o 3, que também é curtinho, não é muito grande, né? Barateamento, terceiro, barateamento dos elementos do capital constante. Aqui devemos tratar de tudo o que foi dito na seção 1 deste livro acerca das causas que elevam a taxa de lucro quando se mantém constante a taxa de mais-valor ou independentemente dela. Portanto, especialmente do fato de que, quando se considera o capital total, o valor do capital constante não aumenta na mesma proporção que seu volume material.
Por exemplo, a massa de algodão que um fiandeiro europeu individual elabora numa fábrica moderna aumentou de maneira colossal em relação ao que antigamente um fiandeiro europeu elaborava com a roda de fiar. Mas o valor do algodão elaborado não cresceu na mesma proporção. O mesmo ocorre com as máquinas e os demais elementos do capital fixo. Em suma, o mesmo desenvolvimento que incrementa a massa do capital constante em relação ao capital variável diminui em consequência da força produtiva aumentada do trabalho, o valor de seus elementos e, assim, impede que o valor do capital constante, embora aumentando permanentemente, o faça na mesma proporção que seu volume material, isto é, que o volume material dos meios de produção gastos em movimento pela mesma quantidade de força de trabalho. Em casos isolados, pode ocorrer, inclusive, um aumento da massa dos elementos do capital constante, enquanto seu valor permanece igual ou até mesmo diminui. Ao que foi dito, está vinculada a desvalorização do capital existente, entre parênteses, isto é, de seus elementos materiais, ocorrida com o desenvolvimento da indústria. Também ela é uma das causas que atuam constantemente, que refreiam a queda da taxa de lucro, apesar de, em determinadas circunstâncias, rebaixar a massa de lucro mediante o rebaixamento da massa do capital que produz lucro. Aqui se mostra, outra vez, que as mesmas causas que engendram a tendência à queda da taxa de lucro moderam também a efetiva ação dessa tendência. Bom, aqui o barateamento que ele está chamando a atenção aqui é o barateamento pelo progresso da indústria, né? É bem isso, né? O Caio levantou a mão, então, por favor, Caio. Eu acho que se a gente pegar da época de Marx, né, ele está falando aí meio do século XIX até os anos 80, principalmente quando a gente fala, tem um elemento aí que acho que é central, que é muito do meu interesse, que é a questão da energia, né, da eficiência energética. Porque o Marx está falando antes da era do petróleo, antes da era dos motores elétricos, antes da grande engenharia, né? Nem a física nem tinha descoberto as leis da termodinâmica, né? Então, que vão basear todo motores, etc. Então, os 150 anos, 200 anos depois de Marx, nesse sentido, é um avanço tremendo no aumento da produtividade pelo uso dessas tecnologias e e isso tem um custo, né? O outro lado da moeda é a exploração dos recursos naturais, né? Então, mas a partir de onde Marx está falando, pelos próximos 100, 150 anos para frente, só aumenta a quantidade de energia disponível, a produtividade, a eficiência energética. Então, o custo da produção das mercadorias mesmo, ele cai drasticamente, né? E o que eu acho que a gente está nesse momento de mudança é porque, basicamente, a gente chegou nos limites mais ou menos físicos dessas tecnologias, né, de uso de energia. Então, hoje o motor a combustão ele já está muito próximo do limite do que diz a lei da física termodinâmica. Você tem algumas inovações incrementais, por exemplo, hoje você tem esses carros que eles fazem um desligamento quando o carro está parado e liga automaticamente, então você tem um ganho, mas é muito marginal, né, de eficiência. Ou o motor elétrico, ele já é o mais eficiente que ele pode ser. Então, assim, só que do lado dos recursos naturais, você já esgotou as reservas de petróleo, né, as mais fáceis de se achar. Então, até tem uns estudos interessantes que falam que cada vez mais o que a gente chama de petróleo não é exatamente petróleo, né? São
gás o xisto, rochas liquefeitas, tudo isso que são subprodutos que antes eram descartados, estão sendo transformados em gasolina, etc., mas que tem uma eficiência menor, né? Então, vamos dizer assim, esse efeito, ele provavelmente não vai existir mais para as próximas décadas e séculos, né? E aí qual que é o resultante disso no capitalismo, né? Mas eu acho que era impossível para o Marx prever a quantidade, a velocidade e as possibilidades das inovações que iam vir após a época dele. Não, é Caio, curioso, Não, manda ver. é curioso que há mais ou menos 30, 40 anos atrás, eu lia livros sobre estratégias de desenvolvimento capitalista, falavam que que na verdade o mais importante eram os bens de produção. Quer dizer, você produzir os bens de produção e não, então você pode ser um país muito tecnicamente muito avançado em termos da produção de máquinas, né? E instalações, e não ter nada, não ter matéria-prima nenhuma. Só que isso aí se mostrou falso. Se mostrou com o tempo, se mostrou falso. Hoje a grande disputa é por matérias-primas, né? Que está no cerne da crise, né? Você vê a Rússia é riquíssima e o desmembramento da Rússia é cobiçado por todo o Ocidente coletivo, né? Embora então mudou, quer dizer, não é mais a tecnologia para você desenvolver bens de produção, são os recursos, os insumos produtivos, né? As matérias-primas que passaram a ser o foco de cobiça, né? Só um último comentário, assim, só que o que o Caio estava falando ali, se entendo bem, tá querendo demonstrar que talvez um dos efeitos da transição energética, né, seria justamente o fim dessa possibilidade, dessa contratendência, não da contratendência como um todo, né, mas pelo menos a diminuição da sua potência ali, enquanto contratendência, né? E aí, assim, eu só estava te ouvindo, Caio, lembrando de umas conversas que a gente estava tendo um tempo atrás, né, para pensar aquelas questões da base de dados ali e tal, né? E a gente também, por hipótese, estava levantando a ideia de que as mudanças climáticas apareceriam como um encarecimento do capital constante para o setor 2, né? Não necessariamente da produção de energia, mas para aquela questão lá que a gente estava tentando levantar por hipótese de que a produção de alimentos, por exemplo, iria se encarecer, iria precisar de mais fertilizante, de mais coisa do tipo e tal. Enfim, só lembrei disso porque, de certa maneira, vai num sentido parecido com o que tu está falando, né? Ou seja, talvez a era do barateamento do capital constante tenha um certo limite, mas é ponto de interrogação mesmo. Mas acho que o caminho que tu está apontando é mais consistente até, né? Porque seria mais fácil dizer, não, mas a produção agrícola dá um jeito e tal. Eu acho que não, mas tudo bem. Mas dá para fugir pela tangente mais fácil. Agora, a produção energética, acho que é um argumento mais forte para dizer que bom, talvez o barateamento de capital constante tenha lá suas dificuldades no futuro próximo. Só para dizer que achei interessante. Esse ponto assim, é complexo porque o próprio aumento da produtividade agrícola, né, nos últimos décadas, enfim, ele está muito ligado à exploração de energia, né, porque cada vez mais insumos da indústria petroquímica, né, então fertilizante amônia é feito com gás natural, tem outros que agora não
lembrar de tudo que se vai, né? O nitrogênio, enfim, mas eles são produtos também da indústria de energia. E mesmo a exploração de outros minérios que servem como insumos e adubos, eles dependem do alto uso de insumo energético. E estamos falando das novas tecnologias renováveis, elas são altamente intensivas em minérios de todo tipo. Só a demanda por cobre, que já é um minério mais utilizado, né, conhecido, sem falar em lítio, cobalto, essas coisas, se estima que a demanda vai aumentar por 9 a 10 vezes. Né? Então, e você já vê, vamos dizer assim, a eficiência, a produtividade das minas decai, porque você já usou as minas que tinham mais concentração de cobre por tonelada de minério. Isso diminui, então você vai ter que usar mais energia para tirar mais quantidade de cobre de uma mina que ela tem menos daquele minério puro, né? Então, essas questões, assim, eu sinceramente não tenho a capacidade técnica de dizer os limites das coisas, né? De entender, né? Mas parece que não tem. Eu estava lendo o livro o Koei Sato, né? Que ele é um marxista japonês. Ele tem um livro novo que chama sobre o comunismo do decrescimento, enfim. Mas é um pouco nessa linha, né? Eu tenho minhas críticas um pouco em como ele aborda a forma de argumentação dele, mas no fundo é isso, né? A gente explorou todos esses recursos e você sempre transfere os custos para outras regiões e outras populações. Só que, basicamente, a gente já esgotou, não tem uma parte do planeta hoje que a gente não chegou lá para explorar os recursos naturais. Então, assim, eu acho que esse ponto específico do, do, do capital constante, ele tá em central aí para a próxima fase do que vem do sistema capitalista, e se vai afetar a produção de máquinas, equipamentos e alimento, eu acho que são todas no geral, viu? Porque a energia é uma coisa que está em todos os setores. Não é que eu adoro esse autor. Eu preciso estudar, ler esse cara aí. Mas eu, sinceramente, acho que esse negócio de comunismo do decrescimento só podia ter vindo de um japonês mesmo, né? Porque o Japão vai crescer para onde, né? Não tem nem como crescer, só pode ser decrescimento no Japão mesmo. Agora, pensar que vamos botar saneamento básico para todo o Brasil, para todo o rincão do Brasil, vai precisar de muito ferro, vai precisar de manganês, concreto. Então, eu não sei se essa coisa de decrescimento, comunismo de decrescimento, ela é aplicável, né, em termos gerais. Talvez para o Japão faça sentido, né? Mas aí eu coloquei até um outro comentário, o Caio estava falando, então, se esgotou esses espaços de mineração. Acho que em grande medida sim, mas ainda tem alguns pontos, vamos chamar de, ainda em disputa, né? A Amazônia é um desses, né? A riqueza de minérios que tem na Amazônia, a gente nem sabe ainda todos, nem mas já se sabe que é muita coisa, né? E ali são várias áreas ou protegidas ou ainda não exatamente exploradas, né? Mas, além disso, não é por acaso também que a classe dominante aí está querendo ir para o espaço minerar o espaço, né? Também não é por acaso, né? Porque, de fato, deve estar chegando num certo limite mesmo, né? Daqui um pouco, onde é que vai achar, né? Mas também o próprio fundo do mar pode ser que tenha um monte de coisa. O problema é, imagina explorar cada vez mais no fundo do mar, você vai aumentar a chance de criar desastres ambientais de uma ordem inimaginável, né? Enfim, tem vários pontos de entraves, né, nessa questão, mas acho que
que estamos chegando a um certo limite da capacidade de mineração energética baseada em fóssil, acho que é realmente notável, né? Isso, de fato, parece. Não por acaso eles estão querendo minerar o espaço, né? Bom, mas nada contra aí o japonês, né? Eu acho que eu até quero ler esse livro dele aí, mas é uma coisa que eu acho meio estranha, esse negócio de comunismo de crescimento, né? Mas, enfim, tem que ler e estudar. Quem faz uma crítica, eu não li não, mas é o Zizek, né, que faz a crítica ao Saito, né? Ah, eu sabia não, cara. Tem um artigo do Zizek criticando. Você sabe se ele vai em qual linha, assim? Que o Zizek é meio metralhador, não, né? o Zizek é maluco, né? Literalmente. Eu não li não, eu sei que tem esse artigo criticando o site, né? Mas vai nessa linha aí que você está colocando, né? Essa ideia de um antiprodutivismo. Seria um socialismo antiprodutivista e tudo mais. Aí ele faz a crítica ao site e tal. Mas deve ter outros contrabandos do Zizek lá, né? Que é um negócio cheio de confusão aquilo lá. Lacan, Hegel, confusão medonha. Eu tenho uma preguiça desse pessoal do Lacan, que é um negócio, deve ser minha ignorância, mas ou preguiça que eu tenho. Não, é quando o marxismo começa, quando o pós-modernismo começa a tomar conta do marxismo, é só abobrinha mesmo. Mas eu acho que vale a pena dar uma conferida só para ver o que é. Eu também não li o site novo, eu sei que ele está muito popular, né? Que, por exemplo, na Fafiche aqui, o pessoal tem divulgado, principalmente o pessoal mais aí que está pesquisando essa questão da crise climática e tudo mais, está divulgando bastante do campo marxista. A minha impressão, eu tenho duas principais críticas. Uma que eu acho que ele estudou pouco das ciências naturais, vamos dizer assim, de física, engenharia e etc. Achei os argumentos um pouco fracos dentro do livro, nesse ponto, que eu acho que quem está preocupado com isso tem que se enfiar um pouco a entender o que está por trás, né, pelo menos o básico da ciência de mudanças climáticas, e, enfim. E eu acho que isso é uma crítica em geral a outros tipos de marxismo, porque ele vai tentar achar no Marx, numas cartas obscuras, alguma posição que justifique a posição dele, né? Então ele vai ver lá que assim eu acho que são interessantes do ponto de vista do estudo acadêmico, mas eu acho que ele usa isso como um argumento de autoridade. Olha, o Marx, eu encontrei aqui um argumento para o Marx que está colocando aqui. Eu acho que isso, no meu ver, é quase como um tratamento religioso do Marx, porque se você não encontra nas escrituras, muitos marxistas têm dificuldade de pôr para frente seus argumentos, né? Então, assim, ele teve que achar alguma escritura, assim, sagrada que vai justificar a posição dele. Mas eu acho que ele tem um argumento muito, muito interessante, que eu acho que é o ponto mais forte do livro dele, que basicamente a revolução ela tem que se colocar em favor duas coisas. A ampliação eles chamam o termo em inglês do commons, né, que seriam os bens públicos, né? É que bem público já foi corrompido pela economia liberal, né? Então é outra coisa. Mas, por exemplo, estamos falando de os acessos aos bens públicos, educação, saúde, acesso ao lazer, acesso à cidade, acesso ao meio ambiente, né? Porque isso e a valorização do valor de uso, né? Então ele constrói lá uma argumentação de que o valor de troca, né? Ele na mudança capitalista, o valor de troca ele assumiu a preponderância em relação ao valor de uso. Embora ele trabalhe essa parte teórica muito interessante, eu achei, de que o valor de uso e o valor de troca estão sempre conectados, né? Então ele faz um argumento de você inverter essa relação, né? Da forma como é no capitalismo. Então, tem uma argumentação interessante ali. Mas indo um pouco para o prático, eu acho que não tem
Eu acho que não é um produtivismo pelo produtivismo em si. Então, assim, se a gente achar que todo brasileiro, toda pessoa vai ter que ter um carro para ter acesso, né, a uma qualidade de vida, se a gente continuar construindo nossas cidades para as pessoas andarem de carro, aí o mundo vai acabar mesmo. Mas a gente tem que pensar em cidades que sejam habitáveis e de locomoção fácil, pelo design das cidades, pelo acesso ao transporte público, pelo acesso ao bem público. Um pouco isso, é o valor de uso do transporte, não é o valor de troca do carro, né? Porque senão, esquece, o carro elétrico é uma catástrofe tão grande quanto o carro é a combustão, na minha opinião, assim, não muda, só vai mudar onde que o buraco vai ser cavado, sabe? A cova vai ser ou um poço de petróleo vazio ou uma mina na África de cobalto que está esgotada, né? Sim, pois é. Isso é um ponto importante mesmo. Bom, pessoal, acho que até já passamos um pouquinho do nosso prazo, geralmente. Ficou faltando 3 contratendências ou causas contrarrestantes, né? Que é a superpopulação relativa, o comércio exterior e o mercado acionário. Aí eu acho que a gente deixa, então, para ler essas 3 que faltam no próximo encontro, né? Tá bom. Só que aí tem só um pequeno detalhe.